Olá, boa noite. Hoje eu farei uma live com o Dr. Antônio Rufato sobre as questões práticas do direito de família dentro de um cartório extrajudicial. Tudo que a gente pode fazer. Olá, Cristina, tudo bom, querida? Que bom te ver aqui. Me fala se você escuta bem. Eu estou escrevendo aqui o título da live para quem entra aqui. Olá, Tati, tudo bom? Bruna, boa noite. Querida, saudade de todas. Vamos então fazer uma live hoje com o Dr. Antônio Rufato, que é tabelião substituto, né, do cartório de notas aqui em Santos. E eu quero falar com ele sobre algumas questões bem pontuais do direito de família, né? A gente pode falar um pouquinho de multiparentalidade, filiação socioafetiva, de divórcio extrajudicial. Olha, o doutor Antônio chegou. Doutor Antônio, tudo bom? Deixa eu ver se eu consigo lhe convidar aqui para essa live. Eu acho que o senhor tem que aceitar aqui a live. Essas coisas de internet deixam a gente maluco, né? Então, enquanto o Antônio não entra aqui na live, vamos lá. Hoje a gente vai falar do nascimento até a morte. Eu quero estar vendo com ele aqui essas questões práticas, porque pouca gente acaba utilizando e principalmente nesse momento da pandemia, a gente tem que usar mais. Eu acho que o cartório, ele é rápido, ele é prático, ele é dinâmico e é mais barato, né? Olá, Antônio, tudo Tudo bom, bem, doutora? querida? Tudo Tudo jóia? bom? Tudo bem. Me escuta bem? Tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem também. Graças a Deus, Ah, tudo bem. boa Antônio, é um prazer noite. ter com você aqui. Olha, é muito bom a sua disponibilidade, né? Porque eu estava até discutindo outro dia com a doutora Rosa, você conhece a Rosa, e falando com ela sobre essas questões, como é importante a gente sempre estar apresentando para o nosso cliente, para as pessoas em geral, o quanto a gente pode usar o cartório extrajudicial para receber questões pontuais e simples, porque é mais barato, é mais rápido, né? E eu acho que, principalmente no direito de família, vai gerar menos sofrimento. Porque por mais que a gente fale, não, vai ser tudo amigável no cartório, gente, quando a gente fala em questões relacionadas à família, sempre gera um sofrimento. A gente sabe que é isso, né? Como que é a sua experiência no cartório quando você trata dessas questões? É sempre tranquilo, Antônio? Primeiro, boa noite, doutora Fernanda. Tudo bem? Tudo bem. Quero agradecer novamente o convite aqui, da gente estar participando dessa live, né? Já participamos de uma alguns meses atrás e hoje Sim. estamos juntos aqui novamente para conversar, para bater um papo, de falar da atividade notarial, que é um trabalho que eu tanto amo, enfim, que eu tanto estudo e gosto de compartilhar os conhecimentos, gosto de aprender com os meus clientes, com os alunos e passar um pouquinho da informação, né? Não, sem dúvida, quando chega no cartório, na maior parte das vezes, é consensual. Primeiro que tudo que se faz em cartório é bom deixar bem claro que tem a consensualidade, né? Há necessidade de Exato. que seja tudo consensual. Entretanto, antes de chegar na consensualidade, né, acontece algumas controvérsias aí, algumas discussões, enfim, a gente acaba presenciando em alguns Tá. momentos, sem dúvida, né? Então, eu já vou aproveitar e vou inserir a primeira questão. A mediação é possível ser feita dentro do cartório, mediação extrajudicial? Sim, a mediação é possível, né, na via extrajudicial, já tem previsão nas normas da corregedoria, tá, do estado aqui de São Paulo. Então, o cartório que tiver condições e de fato, tiver interesse em prestar esse tipo de serviço, já é viável e já pode ser prestado sim. Nós, ainda do nosso cartório, ainda a gente não presta esse tipo de serviço. Acredito que tem um cartório de Santos ainda optou por prestar mediação e conciliação, tá? Até porque antes da gente oferecer esse serviço, tem alguns requisitos a serem cumpridos, né? Qualificação de alguns funcionários, tem o número mínimo de funcionários a serem qualificados, enfim, mas a ideia é que nos próximos meses a gente incorpore esse tipo de trabalho sim. Né? Então é o futuro também com o cartório de notas prestando esse tipo de trabalho de conciliação e mediação. É porque o cartório ele é tão importante, né? É claro que é lógico que tem que ser feito dentro de uma situação em que as partes conseguem ter um diálogo,
para poderem fazer os atos notariais, porque vocês não têm aquele poder do Estado para decidir uma questão, vocês apenas vão materializar, né, o que as partes decidirem. Mas vamos imaginar aqui, então, numa questão de um reconhecimento de paternidade socioafetiva, né? Para quem não sabe, paternidade socioafetiva ou maternidade socioafetiva é quando a pessoa já tem na sua certidão de nascimento, reconhecimento de seus pais biológicos, ou não tem, só tem da mãe, e aí vem o padrasto, a madrasta, e quer constar, porque tem um vínculo afetivo ali entre aquela família e ele quer constar o seu nome como fazendo parte ali daquela família, né? Para ter aquele vínculo parental e com isso reverberar em todos os efeitos, principalmente os sucessórios, né? Que a gente vê para frente. Aí, quando a gente fala em paternidade socioafetiva, vocês fazem no cartório só para maiores de idade, correto? Correto. Na verdade, a paternidade socioafetiva, como que está funcionando? É um provimento recente também, um novo provimento da Corregedoria, tá? Que possibilitou os cartórios de registro civil a fazer esse tipo de trabalho, né? Então, hoje, essa paternidade socioafetiva nem passa pelo cartório de notas propriamente dito, né? Uma paternidade socioafetiva, essa questão de socioafetividade, é direto no registro civil, né? Então, tem um provimento, né, que possibilitou, dentro das normas da Corregedoria, essa questão da socioafetividade. É importante também, Fernando, o pessoal que está acompanhando, doutora Fernanda, essa live, aonde, às vezes as pessoas me perguntam, né? Onde a gente fala de cartório, que pode, que não pode, da onde surge essa legislação, né? Da onde a gente tira isso, né? Da onde há requisitos do inventário, requisitos do divórcio, requisitos da socioafetividade. Tudo isso, pessoal, existe as normas da Corregedoria Extrajudicial. Então, os cartórios de notas, registro civil, registro de imóveis, existe um código de normas. Chama Código de Normas da Atividade Extrajudicial, dos Serviços Extrajudiciais, que a gente encontra lá no site do TJ. Você entra lá no site do TJ, tem lá, Serviços Extrajudiciais. Cada especialidade tem um regramento. Então, notas, tem lá o Código de Normas de Notas, o que pode, o que não pode, registro civil, registro de imóveis, protesto, então, tudo isso está regulamentado pelo Código de Normas da Atividade Extrajudicial. É importante dizer isso, porque às vezes as pessoas me perguntam no cartório, mas onde está escrito isso, né? De onde você tirou que pode, que não pode? Não é? Porque isso aí a gente não aprende na faculdade, né? Então as pessoas falam, mas qual é o embasamento legal? Então o embasamento legal é o Código de Normas da Atividade Extrajudicial, dos Serviços Extrajudiciais. É importante. Mas essa questão de socioafetividade é muito bacana, né? Tem algumas questões peculiares, assim, algumas regras, mas o procedimento todo em si está muito fácil, muito simples, né? E é feito no registro civil. Mas a gente pode fazer o reconhecimento por testamento, por exemplo. Pode, por escritura pública, por testamento, também existe essa alternativa. Existe essa alternativa também, sem dúvida. E é interessante, para quem está começando agora na advocacia, se você faz esse tipo de reconhecimento, gente, por um testamento, que é um instrumento que você pode revogar, essa cláusula não será revogada. Então, é isso mesmo. Tem que prestar atenção nessa questão. Né? Não adianta se arrepender. Brigou com a mãe da criança depois, agora não tem jeito. Quebrar, né? O reconhecimento de filho por testamento, ele é irrevogável, né? Então, por mais que eu faça um testamento, eu faço um testamento hoje. Daqui a um mês eu faço um outro testamento. Mas se nesse primeiro testamento eu fiz um reconhecimento de filho, o posterior não revoga o anterior, né? Então, isso é importante nessa questão específica. Né? É verdade. E aí, caminhando aqui, ó, se alguém tiver perguntas de família, vocês vão fazendo aqui pra gente. E aí, caminhando aqui nas questões de família, a gente falou do nascimento, do registro aí da paternidade socioafetiva, a gente vai tratando dessas questões modernas, né? Então, vamos falar sobre o casamento, né? Agora que as pessoas da pandemia não estão podendo fazer as reuniões que gostam, que às vezes o cartório até pode ir até a casa da pessoa, né? Desde que faça direitinho os proclamas, bonitinho, elas podem casar online. Agora, como que está funcionando isso? Agora, existem as escrituras eletrônicas, né? As escrituras eletrônicas. Então, um exemplo. Eu vou falar na especialidade minha, no caso que é de notas. O de notas, na verdade, a gente não faz casamento, né? A gente só faz união estável. Então, como que funciona a união estável? Um casamento ele é feito no registro civil propriamente dito, né? Na união estável, vamos imaginar como as pessoas queiram formalizar essa união estável.
pode ser feito por escritura eletrônica? Pode. Porque nós conversamos, lembra do provimento 100, você lembra as assinaturas eletrônicas e tudo mais. Então, hoje está muito simples. As pessoas estão na casa, elas não querem sair, né? Ou em razão da pandemia, ou em razão da facilidade mesmo de assinar uma escritura eletrônica. Eu posso assinar via digital? Pode. Eu sempre reitero isso, doutora Fernanda, porque o procedimento é muito simples, né? A gente tem feito muito no cartório. E no começo, tudo que é novo causa um pouco de dificuldade, né? Mas agora as pessoas têm medo, né? Tem um pouquinho de medo de como vai ser, né? Sim, agora já está se adaptando, né? O pessoal já vem se adaptando, então é bem simples. O que eu oriento todo mundo que está assistindo essa live? Primeiro passo, faz um certificado digital do e-notariado, né? Por mais que você já tenha um certificado digital, quem é advogado já tem certificado. Mas vai em qualquer cartório de notas aqui da cidade, né? Qualquer cartório, pode ser de registro civil e tudo mais, fala, olha, eu vim fazer um e-notariado. Né? O cartório de registro civil não minto, acho que só o de notas aqui de Santos. Faz o e-notariado, ele é gratuito, né? Você não vai pagar nada, você já vai ter o certificado digital para eventuais assinaturas de atos eletrônicos, né? Agora, a questão do casamento também, é bom a gente falar um pouquinho de diferença, né? De casamento e união estável, né? Sim, sim. Vamos emendar um pouquinho, né? Primeiro que o casamento existe as formalidades, nem você bem disse, proclamas, né? Então, às vezes as pessoas perguntam qual a diferença da união estável e do casamento. Primeiro são as formalidades, na minha opinião, né? O casamento é muito mais formal, tem muito mais requisito a ser cumprido, né? Tem algumas exigências que na união estável não tem, né? E se hoje você for observar bem, a união estável e o casamento está bem equiparado, né? Com a inconstitucionalidade do artigo 1790, equiparou os direitos do companheiro. Pode fazer a conversão e também vai ter, no âmbito da sucessão, já equiparou, né? Essas Perfeito. Então as pessoas falam, olha, eu vou fazer uma união estável. Olha, tudo bem, então a união estável, um exemplo bem clássico, as pessoas são casadas no papel, né, que as pessoas falam no papel, mas elas são separadas de fato. Elas não podem casar novamente, até ter a extinção do vínculo conjugal. Sim. Mas aí eu te falo, eu posso fazer uma união estável de uma pessoa casada, separada de fato? Pode. Existe isso. As pessoas, ela se separou de fato, né? O casal, né, se divorciou, não se divorciou, separou de fato, mas cada um foi para um canto, enfim, está nessa discussão de assinar o divórcio e formalizar uma escritura pública de divórcio, só que ele já está com uma nova companheira e quer resguardar essa nova companheira. Eu posso fazer união estável? Pode, não tem problema nenhum. Eu só não posso registrar essa união estável no registro civil. Mas fazer uma união estável no cartório de notas eu posso. Aí eu coloco lá, separado de fato. Né? Porque isso é natural, acontece muito. As pessoas não formalizam o divórcio e já estão com outra pessoa. Né? É verdade, é verdade. E aí, falando de casamento, vamos falar de pactos? Porque é uma coisa que as pessoas não falam muito e é muito importante, né? A escolha do regime de bens. E se a gente fala da união estável, que a gente também pode fazer essa escolha, não é obrigado sempre ser no regime de comunhão parcial. Você pode escolher do regime de separação total, o regime misto ou de comunhão total. Quando você faz esse tipo de pacto, você faz esse tipo de pacto no seu cartório? Sim. Normalmente tem a presença de um advogado para ajudar as partes. Mas eu sei, né, pelo que os pactos que eu já fiz, vocês sempre voltam até explicar para as pessoas de novo. E é importante isso, né? Caso ela tenha achado que entendeu, porque a gente acha que entende uma coisa, mas quem entender, né, é outra. Sem dúvida. Então, o pacto antinupcial, o próprio nome já diz, né? É um instrumento que ele só pode ser feito por escritura pública, tá? Então, só pode ser feito no cartório de notas, né? Não pode ser feito por instrumento particular. E qual é a função do pacto antinupcial? É escolher um regime de bens diverso do regime de bens legal. O que é um regime de bens legal hoje no país, né? Previsto no Código Civil? É o regime da comunhão parcial de bens. Então, quem não deseja casar pelo regime da comunhão parcial de bens, quem deseja casar num regime diferente desse, ou no regime da separação obrigatória, que tem alguns requisitos lá, um exemplo, a pessoa acima de 70 anos só pode casar no regime da separação obrigatória. As pessoas que se divorciaram e não fizeram a partilha dos bens, enfim, tem alguns requisitos lá, que se não me falha a memória, é o artigo 1641 do Código Civil, né? Quem deseja escolher um regime diverso do legal, tem que procurar um cartório de notas. Aí, geralmente, as pessoas, né, esses nubentes, se dirigem até um cartório acompanhados de um advogado para fazer aquele primeiro papo, aquela primeira conversa e escolher qual é o regime de bens. Se vai ser da regime da comunhão universal, se vai ser o regime da separação total, né, ou da participação final dos aquestos. Né? Então, esses nubentes eles
na maior parte das vezes, se reúnem com o advogado, né? Escolhe o regime de bens, ou até mesmo vai com o advogado até o cartório para poder formalizar a escritura pública de pacto antinupcial, né? Que é o diferente do regime legal. O interessante do pacto, que algumas pessoas até elas não notam, e até para o jovem advogado, é que você pode até no pacto já começar a fazer um planejamento. Você pode ali colocar alimentos compensatórios, né? Porque isso é legal. Então, para quê? Para o ex-cônjuge, né? Então, se caso houver uma separação, um divórcio, depois de 10 anos, vai se pagar tanto de alimentos compensatórios, como, quase como uma indenização, né? Pode-se fazer uma doação antes do casamento, que também é legal, né? Sim, sim. E aí, essa doação, eu acho que você deve fazer isso também. Se eles casarem com comunhão total de bens, dá para fazer essa doação com a cláusula de incomunicabilidade, senão não adianta nada. Então, Sim. o pacto ele é super legal de fazer. Eu recomendo hoje, que agora as pessoas já estão lidando de uma forma mais madura quando falam de bens na hora do casamento, que antes era um pecado. Não, eu caso por amor, eu não falo de bens. Não, é importante a gente ter essa maturidade para falar sobre isso, porque aí você resolvendo quando está tudo bem é mais fácil do que depois. Porque na hora do divórcio é muito mais fácil, né, Antônio? Eu costumo dizer, doutora Fernanda, que eu acho que, na minha opinião, o regime de bens legal que deveria ser previsto no Código Civil não é o regime da comunhão parcial, mas sim o regime da separação total, né? Uhum. Então, na minha opinião, isso não acontece, né? Então, hoje o regime legal é o regime da comunhão parcial de bens. Depois a gente pode entrar um pouquinho e explicar quais são os tipos de regime, né? Como é que funcionam os regimes. Mas, isso que você abordou é muito importante, porque eu já me deparei com algumas situações no cartório das pessoas lavrar um pacto, né? O escrevente lavra um pacto pelo regime da separação total e não fica aquele clima muito bacana no cartório, né? As pessoas falam, poxa, regime da separação total, será que ele não gosta? Enfim, ele está interessado no meu patrimônio, né? Mas eu acho que, volto a repetir, na minha opinião, o regime legal deveria ser o da separação total. Se eu quisesse algo diferente, aí eu poderia escolher, né? Mas não é isso que funciona. Mas as pessoas vêm aumentando essa maturidade e tratando bem essa questão da escolha dos regimes de bens. E volto a repetir, o primeiro passo de um planejamento sucessório é a escolha do regime, né? É o primeiro passo. Eu vou fazer um planejamento sucessório do meu patrimônio, do que eu quero para o meu futuro com relação aos meus bens. Então, você tem que se orientar com um advogado, se dirigir até um cartório e escolher qual é o regime de bens que você quer, né? Porque começa tudo pelo casamento. Até porque você pode trocar o regime de bens? Até pode, mas primeiro, só por decisão judicial, só por autorização judicial, né? E tem toda uma dificuldade para que isso aconteça, né? Então, tudo começa pelo planejamento sucessório. O planejamento sucessório começa com o pacto. Exatamente. Aí, ali casamento, o embrião. Exatamente. O embrião, isso. E ali você pode escolher, para que fique uma coisa equilibrada, se uma pessoa ganha mais que a outra, não interessa. Então, olha, você paga 70% das contas, eu pago 30%, 40%. Tem tantas coisas no pacto que são legais de se conversar e de se resolver, que depois evita um monte de briga no final. E aí pode até, se for o caso de houver um divórcio, fazer também pela via extrajudicial. Então, já vamos entrar aqui no divórcio. Vamos lá. Já entrando no divórcio. Já vai entrando. Aqui falando do divórcio. O divórcio hoje, a gente sabe que pela via extrajudicial tem aquela imposição que não pode haver filhos menores ou incapazes envolvidos. Porém, Antônio, aí é uma questão polêmica, mas você vai dar uma resposta que eu tenho certeza que acontece no seu cartório. Se eu trouxer no seu cartório uma decisão homologada, um acordo judicial homologado, que eu já resolvi tudo relacionado aos menores, alimentos, guarda, regulamentação de visitas, essas questões já foram decididas judicialmente. Eu consigo fazer no seu cartório um divórcio? Consegue. Com filhos menores. Com filhos menores, É importante deixar claro isso. A regra é que eu só consigo efetivar uma escritura pública de divórcio quando há filhos maiores. Né? Então, quando há filhos maiores e quando há consensualidade, quando não há litígio, quando não há briga. Né? Essa é a primeira premissa. Quando há filhos maiores, eu consigo efetivar esse divórcio no cartório. Pode ser com bens ou sem bens. Tá? Um outro detalhe importante também, se eu tenho bens, mas eu não quero partilhar esses bens naquele momento, eu só quero me divorciar. Eu quero resolver a partilha
a posteriori. Até porque pode ter uma discussão a respeito desse bem, ou esse bem está financiado, uma série de questões. Eu posso? Pode. Eu efetivo o divórcio e depois eu deixo a partilha. Agora, voltando para a questão dos filhos, está até previsto também nas normas da corregedoria que eu falei. Se esse filho menor de idade, se já tiver resolvido a guarda, a pensão e a visita desses filhos menores, eu consigo lavrar uma escritura de divórcio por escritura pública. Então, mesmo com filhos menores, se essas questões já estiverem judicializadas, eu posso lavrar por escritura pública essa escritura de divórcio, não tem problema nenhum. E olha, é excelente, porque o casal não fica esperando aqueles trâmites judiciais que são demorados, os custos que do cartório são menores. Quanto é hoje para lavrar, por exemplo, uma escritura de divórcio? Hoje uma escritura de divórcio está R$ 441, os quebradinhos, 441. Uma escritura sem partilha de bens. E se houver partilha de bens? Se houver partilha de bens, a gente vai colocar numa tabela qual é o valor total do patrimônio desse casal. Então, um exemplo, o patrimônio do casal soma um carro e um imóvel, né, e um apartamento. Total dá R$ 500 mil. Eu vou pegar e vou jogar esses R$ 500 mil na minha tabela, né, que tem a tabela de notas. Né, e vai sair o valor lá. Um exemplo, um patrimônio hoje de R$ 500 mil para lavrar uma escritura de divórcio, eu não estou com a tabela aqui, mas mais ou menos R$ 3.500. Estou falando mais ou menos, só para a pessoa ter uma ideia de qual é o custo. Então, é uma tabela progressiva. Se a pessoa vai partilhar 100 mil, é um valor. 200 mil é outro, né? E assim por diante. Tá? Então, quando há bens a serem partilhados. E no divórcio, a gente vai precisar de quais documentos? Certidão de casamento, se houverem filhos menores, levar a sentença, né? Que já tenha sido homologada, é isso? Isso. E os bens? A relação de bens? Eu preciso da certidão de casamento, né, atualizada dos últimos 90 dias. Então, a pessoa casou, né, ela tem a certidão lá da época que ela casou. Serve? Não, eu preciso de uma certidão atualizada dos últimos 90 dias. Tá? É importante falar isso. Onde eu consigo essa certidão de casamento atualizada? Né? A pessoa chega aqui, hoje ela está morando em Santos. Mas ela casou lá em Cosmópolis, um exemplo. Tá? Casou lá no interior do Cosmópolis, tinha alguns amigos de Cosmópolis em casa, lembrei dessa cidade. E casaram lá. Como é que eu faço para pegar essa certidão atualizada? Eu preciso ir lá pegar essa certidão atualizada? Não. Hoje existem os sites para isso, né? Existe o registrocivil.org, né? Que você consegue pedir certidão eletrônica. Né? Tá bem simples, bem mais fácil. Você paga por boleto, a certidão vem via digital, sem problema nenhum. Então, eu preciso dessa certidão atualizada dos últimos 90 dias, tá? RG e CPF das partes ou a CNH, né? Essa decisão homologatória do juízo em caso de filhos menores e os bens que serão partilhados. Um carro, cópia do documento do veículo, um imóvel, a matrícula do imóvel, né? Um saldo na conta bancária, o extrato desse saldo. Então, é bem simples, né? Bem prático. Hoje, um divórcio, eu costumo dizer o seguinte, se você tiver os documentos em mãos, você chega de manhã no cartório, à tarde você já sai divorciado, sem problema nenhum. E já sai divorciado e com união estável. Pode ser também. Não é? Depois do almoço já tá. Já sai, é isso aí. Um detalhe importante do divórcio também é que a pessoa não pode estar grávida, né? Isso. Então, a divorcianda, ela não pode estar grávida na lavratura do divórcio. Entretanto, ela pode estar grávida do outro. Porque, veja só, às vezes ela está formalizando... Isso acontece. Isso acontece. Do almoço, da união estável. Isso acontece. Porque, veja só, às vezes a pessoa se separou de fato há 3 anos atrás, um exemplo, ou há 2 anos atrás. Uhum. E ela já está com um novo companheiro, está grávida do novo companheiro. Aí ela chega para se divorciar no cartório. Então, ela está grávida. Você está grávida? Não pode se divorciar no cartório quando estiver grávida. Aí ela fala, não, eu estou grávida do novo companheiro. Aí pode, sem problema nenhum. Então, isso E aí o DNA dirá. O DNA dirá. Aí é declaratório, né? Ela que vai declarar sobre as penas da lei lá. É verdade. Mas pode. É verdade, é verdade. E assim, com relação a provas, né? Eu gosto muito de orientar meus clientes a usarem os cartórios quando eles forem precisar de provas para levar em juízo. Por exemplo, uma confecção tem uma testemunha que pode ser que esteja muito doente, que está em um lugar distante e veio passear na cidade. E ela presenciou um evento. A gente pode levar para o cartório e fazer uma escritura de declaração.
Pode, sem dúvida, pode ser feita uma escritura declaratória, uma escritura pública nesse sentido, sim. Não tem problema nenhum. E é bem tranquilo, né? Porque ao mesmo tempo essa escritura tem fé pública para você levar até o judiciário. A pessoa não Sim, precisa ser sim. ouvida de novo. Ganha-se um tempo enorme no processo. As pessoas até têm uma certa. Tem alguns entendimentos, né, com relação à escritura declaratória e à ata notarial de constatação, ata notarial de depoimento. Então, às vezes as Uhum. pessoas falam: olha, existe ata notarial de depoimento e escritura declaratória, né? Os dois atos são atos feitos em cartório de notas, sem problema nenhum. Então, a gente vai Uhum. averiguar o que de fato a pessoa quer, o que de fato o escrevente, o tabelião está constatando, para achar esse melhor instrumento, né? Mas, sem dúvida, sendo um ou sendo outro, vai ser uma prova bem interessante no processo. Tá. É bem Interessantíssimo. legal, né? Aqui eu tenho uma pergunta já da Tatiane sobre inventário. Ela fala: é preciso refazer uma partilha de inventário que já foi feita, transitada e julgada e com formal de partilha. Quando surge o filho herdeiro e o ITCMD. Ai, deixa eu ver. E o ITCMD. E olha, Tatiana, eu não estou conseguindo ver o final da sua pergunta. Se você puder escrever aqui, aí a gente vê o final, tá? Porque eu não consegui ver o final. Mas falando agora de inventário, né? Eu gosto muito de fazer esse planejamento sucessório. Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar desde a união estável, ali num pacto antinupcial ou no contrato de união estável, e aí já pensando no planejamento sucessório, que é legal. Ou então não tem essa oportunidade. Então a gente vai fazer depois esse planejamento ou numa holding fora ou até dentro do cartório. A gente Tá. pensa. Tem algumas pessoas que perguntam: não seria interessante fazer uma doação com usufruto? Eu tenho as minhas ressalvas. Ou então eu faço um testamento, e aí como é que eu faço esse testamento na disposição dos bens? Aí eu te pergunto aqui, você tem feito ultimamente, eu sei que no passado era muito comum se fazer doação com cláusula de usufruto vitalício, né? Para aquela mãe, aquele pai que acreditavam que estariam livrando o filho de um imposto. Na verdade, eles pagavam imposto antes, né? Porque Sim, o DCMD já é pago. Mas sim. você tem feito muito ultimamente ou agora tá mais voltado para o testamento? Olha, a gente tem feito bastante escritura de doação no cartório, né? Não só eu, como todos os colegas daqui de Santos, do estado de São Paulo todo. Por quê? É importante citar essa questão da doação. Existe um projeto de lei, né? Eu até fiz uma live já alguns dias atrás, alguns meses atrás, foi até com o doutor Eric, da Associação dos Advogados de Santos. A gente abordou esse projeto de lei de aumento do ITCMD, né? Então, esse projeto de lei são alguns projetos de lei para o aumento do ITCMD, mas um deles já está no estágio bem avançado, em vias de ser autorizado, enfim, né? Como que vai funcionar esse projeto de lei? É importante que as pessoas saibam o seguinte: agora é o momento de fazer um planejamento sucessório. Aliás, as pessoas que estão ouvindo já estão até um pouco atrasado já. Por que eu digo isso? E eu tenho falado bastante isso: olha, vamos fazer um planejamento sucessório, o ITCMD vai aumentar. O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, no estado de São Paulo, ele é de 4%. Tá? Entretanto, há uma lei federal que prevê esse ITCMD de até 8%. Então, os Dobrar, estados eles né? podem cobrar até 8%. Então, tem estado que cobra 5%, tem estado que cobra 6%, tem estado que cobra 8%. São Paulo é o estado que menos cobra, por enquanto, cobra 4%. Tá? Só que esse projeto de lei, pautado nessa legislação federal, é com o intuito de aumentar. Tá? Então, como é que vai funcionar? Se esse projeto de lei for aprovado, o Estado de São Paulo, já no ano seguinte, o ITCMD ele vai ser progressivo. Então, um exemplo, se eu quero doar um imóvel de 100 mil reais, vai ser 4%. Tem toda uma tabela lá. 200 mil, vai ser 4,5%. 300 mil, vai ser 5%. Enfim, esse ITCMD vai aumentando. Tá? Então, as pessoas que se desejam fazer um planejamento sucessório, tem que tentar aproveitar essa legislação atual vigente, porque a ideia é, pelo que as pessoas falam, esse projeto de lei com certeza vai ser aprovado aí, já o ano que vem já vai estar, né, na vigência. Mas voltando à questão da doação, que você me disse, então a gente tem feito bastante doação com reserva de usufruto ou sem reserva, enfim, obviamente respeitando a parte disponível, né? Depois a gente pode entrar nessa questão também, mas a gente tem feito bastante justamente em razão disso, porque as pessoas souberam dessa questão de aumento do ITCMD e já estão fazendo esse planejamento sucessório. Então as pessoas chegam no cartão: olha, eu quero doar esse imóvel porque eu fiquei sabendo que vai aumentar o ITCMD.
Então, já faz a doação focada, né? E testamento também, é importante abordar esses dois assuntos, porque eu percebo no cartório as pessoas chegam e falam qual é a diferença de testamento e doação, né? Nossa, Então, é muita, né? bastante, é muita, né? Então, assim, a primeira delas, assim, a primeira delas é que o testamento só tem validade após o falecimento. Essa é a mais importante, né? Então, o testamento só tem validade após o falecimento. Sim, ele começa os efeitos após a morte. Após a morte. Segundo, com relação ao aspecto financeiro, né? Então, às vezes a pessoa chega no cartório e fala, Antônio, olha, eu quero fazer a doação dos meus imóveis para os meus filhos. Então, eu quero o imóvel A para fulano, Beltrano e tudo mais. Aí eu falo, olha, mas você tem que pagar o imposto, o ITCMD. Você tem dinheiro? Você tem condições financeiras? Ah, vai ficar quanto? Vai ficar 10 mil o imposto. Ah, não tenho dinheiro. Então, vamos partir para o testamento. Né? Então, o primeiro ponto, você já pode resolver essa questão em vida ou não. Como que funciona o testamento? O testamento é um valor fixo, né? De R$ 1.741. Então, independente do patrimônio. Então, eu posso destinar meus bens, né, da forma que eu desejo, no valor fixo. É óbvio que depois que falecer vai ter que pagar esse TCMD. Mas se a pessoa não tem condições de pagar naquele momento, não tem muita alternativa. Então, ela tem que colocar na balança até onde vale a pena. Por isso que eu falo, olha, a minha orientação é essa, né? Mas conversa com o advogado, né? Vai, bate um papo, enfim, traz o advogado aqui no cartório, vamos conversar nós três para a gente ver qual é o melhor caminho, né, para esse planejamento sucessório. Eu entendo essa questão dos 8%, mas eu penso assim, quem vai receber o bem já está recebendo o bem, percebe? Então, na minha cabeça, se a pessoa está recebendo o bem, então ela paga o imposto. Porque aquele que vai doar, é que eu não quero esse ônibus para o meu filho, tudo bem. Passa, então. Mas a questão toda é, o testamento a gente pode revogar, refazer em vários momentos, até o momento da morte. E a doação não. Feita a doação, para você conseguir anular essa doação, é pela via judicial demonstrando algum vício no ato, não é verdade? Sim. Ou que ele ultrapassou a legítima, não é? Alguma coisa nesse sentido. É muito difícil a gente anular essa doação. E aí a pessoa não tem aquele bem, se ela, caso ela precise, por alguma questão, não é? Sem dúvida. Na hora de optar pelo testamento ou pela doação, o primeiro ponto, né? O doador, né? Ele tem que estar convicto de que fato ele quer. Isso é um detalhe bem importante, porque quando você faz uma doação, como você bem disse, ela pode ser cancelada apenas por via judicial, né? Então, se eu opto por doar, né, eu já doei e já fiz aquela disposição que eu tinha, não pelo testamento. O testamento eu posso revogar a qualquer momento, né? Então tem essa vantagem. Agora, em contrapartida também, se eu estou convicto do que eu quero, eu faço a escritura de doação, porque eu vou pagar o ITCMD de qualquer forma, tanto na doação quanto no testamento, quando do falecimento. Entretanto, esse ITCMD que eu estou pagando agora na doação, provavelmente vai ser um ITCMD menor do que no testamento, né? Quando da lavratura da escritura de inventário, né? Ou via judicial. Porque o imóvel com certeza vai aumentar, né? Ainda mais agora sobre a questão desse projeto de lei, né? Que tem esse aumento do ITCMD. E um detalhe importante também, Fernanda, entrando nessa questão da doação, que eu sempre oriento os meus clientes, faz uma doação, coloca cláusula de reversão, é importante, né? Então veja só, geralmente as pessoas optam pela doação. Primeiro ponto que ela uma doação. Vou colocar usufruto, não vou colocar usufruto, vou colocar cláusula de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, as cláusulas restritivas de direito. Mas existe uma cláusula bem importante que é a cláusula de reversão, né? Que às vezes as pessoas não se atêm com relação a isso. Então eu dou um imóvel para o meu filho, mas e se esse meu filho morre antes que eu? Como é que faz? Exato. Aí vai para os herdeiros, às vezes para o cônjuge, né? É isso aí, às vezes vai para o cônjuge. Então ele fala, poxa, eu vou doar esse imóvel para o meu filho e ele é casado, e ainda não tem filhos, eu não tenho neto. Um exemplo, isso já aconteceu no cartório, né? Nós já orientamos o cliente, falou, olha, faz uma cláusula de reversão. Aconteceu isso na prática. O cliente, não, você acha que minha filha vai morrer antes que eu? E acabou morrendo, né? Então você coloca uma cláusula de reversão, é uma cláusula que não onera o cliente, o valor da escritura de doação é o mesmo valor, tá? E como é que funciona na prática, para quem não sabe, quem está nos ouvindo? Então, eu doei o imóvel, o pai doou para o filho. Só que o filho morreu antes que o pai. Esse imóvel volta para o pai, com essa cláusula de reversão, né? Então, tudo isso são detalhes que é importante conversar com o advogado, é importante conversar com o cliente. Eu costumo dizer o seguinte, escritura, doutora Fernanda, não é tão difícil de fazer, não. Então, tem bastante escrevente que faz escritura, tem os modelos lá. O difícil é você entender o que de fato o cliente quer e colocar isso no papel. Tem escrituras e escrituras.
né? Exato. Você sabe o que eu gosto de falar para os meus alunos, Antônio? Eu falo o seguinte: o cliente ele chega para você com uma questão. Você tem que entender se o que ele está pedindo é o que ele precisa. Porque às vezes ele não entende o instituto e precisa de outra coisa. E aí, como é que você faz? Você vai dar o que ele quer, mas na verdade não é o efeito que vai dar, né? Ele quer outra coisa. Essa é Sem a dúvida. interpretação, né? O cliente ele não vai chegar em você, ele não vai falar, eu quero cláusula de reversão, eu quero Não. cláusula de incomunicabilidade, né? Eu quero cláusula de impenhabilidade. Ele vai chegar em você e falar assim, olha, eu quero doar esse imóvel, mas eu não gosto muito da minha cunhada, né? Então, vamos pensar numa cláusula de incomunicabilidade. Eu vou doar para meu filho, mas eu não gosto da minha cunhada, então eu não gosto vamos colocar incomunicabilidade. Olha, eu não quero que, eventualmente, meu filho venda esse imóvel, né? Então você vai colocar uma cláusula de Uhum. inalienabilidade, né? E se o meu filho morrer? Você coloca uma cláusula de reversão. Então, são detalhes muito importantes que, na prática, eu costumo dizer o seguinte: o que mais acontece, doutora Fernanda, na prática, cláusula de subrogação. Então, escritura de compra e venda. Olha só, às vezes a pessoa compra o imóvel casado no regime da comunhão parcial de bens, né? Então, ela compra por instrumento particular. Então, fez um contratinho de gaveta, tá? Há Uhum. 5 anos atrás. O Antônio vai lá, fez um contratinho de gaveta, comprei o imóvel, tinha o dinheiro, fiz um contrato particular, paguei com o meu dinheiro, tranquilo. Na hora de lavrar a escritura, eu já sou casado. Eu já sou Uhum. casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Eu vou lavrar a escritura no estado civil de casado. E no regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Exato. Se você não tem um advogado ou se você não tem um escrevente preparado para atendê-lo, o escrevente não vai lembrar desse fato. Fala, olha, você comprou há tantos anos atrás, você comprou no estado civil de solteiro. Então, é necessário que você coloque uma cláusula de subrogação, tá? Explicando que esse dinheiro é oriundo de dinheiro que você adquiriu antes do casamento, De bem particular, de bem exatamente. particular. Porque senão você vai contar no estado civil de casado, o regime da comunhão parcial de bens vai ser dos dois. Né? Ao menos que ele queira fazer isso. Ah, não tem problema, eu quero fazer isso. Tudo bem, mas é importante você orientá-lo, né? Então, é tudo isso que a gente vai pegando com a experiência, na prática, enfim, né? Vai orientando, é bem legal. É verdade. Olha, eu vou começar com as perguntinhas aqui. A Liliane falou: o que tem de cuidadora dizendo que era unida estavelmente com o idoso? Ah, Liliane, essas questões a gente pega. Eu já peguei questões de testamento deixando para a cuidadora os bens. Aí a família vem impugnar o testamento. E aí, até uma questão que eu vou te falar agora, que eu nem tinha pensado nisso, mas me veio agora. Com o estatuto, né? Das pessoas portadoras de deficiência, né? Elas já podiam fazer testamento antes. Como que você faz agora? Porque você veja que até as ações aí de curatela é uma curatela parcial, patrimonial. Então ela vai se casar lá, vai fazer um pacto. Ela escolhe o regime de comunhão total de bens. Tá? Né? No casamento ela pode escolher, ela pode se casar. Mas a minha dúvida sempre foi como é que, olha que responsabilidade enorme para vocês, né, que são tabeliães, terem que lidar com as pessoas de modo de protegê-las, porque nem sempre a pessoa chega com um advogado no cartório. E aí a batata quente está na sua mão para proteger essa pessoa, ou esse idoso, né, que faz ali um contagem não estável, não sabe, ou uma pessoa portadora com alguma deficiência que tem alguma dificuldade de cognição ali para entender os termos. Como que vocês lidam com isso? Você sabe que isso é um detalhe importante, que até na nossa pós, né, a gente tem uma pós até aproveitando da Proordem, né, uma pós de direito notarial, registral imobiliário, acho que até a Proordem está nos acompanhando aí, que já está terminando o primeiro semestre e vai continuar o segundo semestre o próximo ano, né? A gente estava conversando com um professor, quem acompanhou a pós, um detalhe muito interessante com relação a essa questão de tomar cuidado, né, na prática com relação a esses idosos. Veja só, hoje é previsto no Registro Civil, no Código de Normas Extrajudiciais do Registro Civil, que uma pessoa interditada ela pode casar, tá? Sem o auxílio do curador. Então isso é bem interessante, é novo, né? Então veja só, uma pessoa pode chegar no cartório de civil, ela é interditada e ela pode casar. E ela pode escolher, doutora Fernanda, qualquer regime de bens. Então, qualquer regime de bens. Exatamente. Agora, veja só, vê se não há uma discrepância com relação a isso. Eu até joguei isso essa minha questão para a professora e para a turma toda, né?
O Código Civil, ele não coloca uma restrição em alguns casos, ele não coloca assim, olha, acima de 70 anos tem que ser obrigatório o regime da separação obrigatória. Então, eu só posso casar acima de 70 anos no regime da separação obrigatória. Mas olha só o contrassenso, uma pessoa interditada hoje, sem o auxílio do curador, ela pode escolher qualquer regime de bens. Então, veja só a vulnerabilidade que fica isso, né? Então, é bem complicado, porque aí entram na questão do notas, com relação ao testamento. Né? A pessoa fala, olha, é óbvio que existe pessoas com relação ao testamento. Primeiro ponto, quando você vai atender alguém de testamento, não adianta o legatário vir falar para você o que ele quer. No nosso cartório funciona o seguinte, quem faz o testamento é a Fernanda, né, que é minha esposa, eu também às vezes atendo, mas quem formaliza o testamento mesmo é só ela, somente ela no cartório. Mas às vezes eu bato um papo antes com o cliente e tudo mais. Então a pessoa chega assim, um legatário liga no cartório, fala, olha, eu quero fazer um testamento. Eu falo, peraí, quem vai fazer o testamento? Não, quem vai fazer o testamento é meu avô. Então vamos lá, eu preciso falar com o seu avô. Com quem é a proprietária dos bens. O primeiro ponto é esse. Não, mas eu já quero adiantar o assunto. Falar, não adianta adiantar o assunto, porque assim não vai fluir nada, porque eu preciso ouvir dele o que de fato. Senão a gente já vai perder tempo numa conversa anterior. Né? Não adianta nada. Então o primeiro ponto é conversar com o testador. Né? Chamar ele até o cartório. Primeiro, conversa por telefone. Ou vai até a pessoa vai até o cartório, bate um papo, vê isso que ela quer. Se a gente não se sentir à vontade, né? Se a pessoa não está se sentindo muito à vontade, volta outro dia, bate um papo de novo, conversa quantas vezes for necessário. Que é importantíssima a questão do testamento. Né? A gente chama a pessoa somente numa sala para conversar, fica conversando um papo com ela lá, fala de outros assuntos para ver se de fato a pessoa está plenamente consciente. Né? Outra pergunta que chega muito no cartório, e o atestado médico? Vocês exigem atestado médico para a lavratura de testamento de pessoa idosa? Não é imprescindível, não está nas normas da corregedoria. Olha, tem que ter um atestado médico. Até porque pode ter atestado médico falso no país que a gente vive. Eu peço para o meu cliente, sabia, Antônio? Eu peço para ele passar por um psiquiatra para pegar um laudo na época do testamento, né, que a psiquiatra vai reconhecer firma desse laudo, para que depois o testamento também, porque não vai ser só a sua avaliação a olho nu. Eu tenho que ter uma pessoa especializada para juntar no testamento. Os dois atos em contínuo. Essa eu acho uma cautela interessante. É importante deixar claro que você não é imprescindível, não é obrigatória a apresentação do atestado médico. E é importante deixar claro também que o atestado médico por si só não faz com que o tabelião lavre a escritura de testamento. Porque já aconteceu também das pessoas chegarem com atestado médico no cartório, tá? Com firma reconhecida no cartório do atestado médico, dizendo que a pessoa estava plenamente capaz e não estava. Né? Então, assim, daí você começa a conversar com a pessoa, você vê que ela não está plenamente capaz, ela não está conseguindo entender as questões jurídicas, né? Porque essa questão também de capacidade, incapacidade é muito complexa, é bem subjetivo, né? Ela pode evoluir muito rápido, de um dia para o outro. Sem dúvida, né? Então, agora, mas isso que você faz de pedir um atestado médico, eu acho, para fins de cautela, eu acho importante. Então, você vai, pede um atestado, deixa arquivado no cartório de notas, né? Então, além do tabelião ter aquela convicção da plena capacidade do testador e também um atestado médico, é importante. É importante, mas não é obrigatório. Mas eu acho uma cautela importante, sim. É porque o testamento, ele é um documento muito formal. E se a pessoa não atender todos os requisitos do testamento, qualquer falta deles pode gerar um vício que anula totalmente o ato. E depois que a pessoa faleceu, a vontade dela, que seria algo mais importante, não vai ser feita. Por decorrência de um pequeno detalhe, de um pequeno vício de um testamento. Isso que as pessoas têm que se ater, que é um ato solene, formal, que ele é feito exatamente com esse propósito, para quando a pessoa não estiver mais aqui, ser feito da medida que ela escolheu, para que não haja nenhuma quebra, né? O que vem sendo discutido bastante com relação ao testamento é de acordo com o provimento 100, né? O provimento 100 da corregedoria, que deu essa previsão. Acho que nós já até tratamos um pouquinho acerca disso, da possibilidade dos atos serem lavrados de forma eletrônica. E o testamento, ele também é possível ser lavrado de forma eletrônica, né? Alguns profissionais importantes, alguns civilistas até questionaram essa possibilidade, falando, olha, o testamento é um ato muito pessoal para ser lavrado de forma eletrônica. Será que, de fato, esse provimento não deveria ser retificado, né? Não deveria ter uma reformulação com relação a isso? Mas não. Né? Então, no provimento prevê, sim, existe sim a possibilidade de lavratura de testamento por atos eletrônicos, por certificado digital.
Mas volto a repetir, é necessário cautela, né? Testamento é o ato que exige uma cautela imensa, né? Do tabelião, do advogado, enfim. E como que você faz, Rofato? Agora, uma dúvida prática aqui. Agora que a gente está tratando muito dessas questões digitais, dos bens digitais, né? Então, a gente tem uma moeda digital, tem vários Bitcoin, várias moedas digitais. A gente tem até algumas contas, né, de internet, de Instagram, Facebook, LinkedIn, algumas contas de empresas ou de pessoas físicas que têm muitos seguidores. E isso tem uma rentabilidade. Aí, no caso de uma partilha, ou no caso de uma sucessão, de um inventário, como que entra essas questões? Você já tratou de alguma delas na prática? O teu cartório ainda não chegou até você? Olha, não chegou essas questões de Bitcoin, ainda não. Para fins de partilha, não. Né? Então, é assim, obviamente que a gente faz a partilha de ações, né? Enfim, de investimentos, isso obviamente que sim. Né? Um detalhe importante também, já para entrar nessa questão de inventário, seguro de vida, né? Seguro de vida e previdência privada não entra no inventário, não é um bem partilhável, então isso é importante. Às vezes as pessoas falam, deixou um seguro de vida, eu entro no inventário? Não. Um VGBL entra no inventário? Não. Entretanto, já entrando nessa questão lá desse novo projeto de lei que vai aumentar o ITCMD, tá? Há uma previsão nesse projeto de essa previdência privada também ser inventariada. Então, é mais uma possibilidade, mais um meio do Estado, na verdade, angariar esse ITCMD. Então, hoje, atualmente, não. Então, previdência privada hoje não entra na escritura de inventário, mas nesse projeto de lei tem essa previsão legal. Agora, Bitcoin, essas moedas digitais, a gente não pegou nenhuma no cartório para inventariar. Ainda não pegou nenhum testamento. Daqui a pouco eu levo um testamento para você. Isso. Para a gente bolar um valor monetário para isso, né? Porque isso é a nova moeda. Vamos ver outras perguntas aqui, ó. O doutor Rodrigo Canela falou: como fazer a partilha extrajudicial da posse de um imóvel não registrado? Vamos lá. Não tem problema nenhum. Então, eu consigo inventariar, tá, direitos de compromissário comprador sem problema nenhum. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas chegam no cartório e falam: olha, Antônio, meu pai deixou esse imóvel, mas ele tem apenas um contrato de gaveta. Contrato de gaveta, com firma reconhecida, um instrumento particular, com firma reconhecida, compromisso de compra e venda. Eu posso inventariar esses direitos de compromissário comprador? Posso, não tem problema nenhum. Na prática, acontece bastante. Então, às vezes a pessoa compra um imóvel, um exemplo, um imóvel lá da Coab, né? Ela comprou um contrato particular, ela tem o quê? Ela tem os direitos de compromissário comprador, tá? Não tem escritura ainda. Eu posso inventariar esses direitos? Posso. Uma outra pergunta, eu posso inventariar imóvel que não tem matrícula? Posso, não tem problema nenhum, eu só tenho um contrato particular. Eu vou inventariar os direitos. O que tem que ser feito? Esse imóvel na cidade de Santos, eu tenho que solicitar uma matrícula negativa dos 3 cartórios da cidade de Santos. Então, eu vou lá, eu peço uma matrícula negativa para, de fato, comprovar que esse imóvel não tem matrícula. Eu comprovando que ele não tem matrícula, eu posso inventariar os direitos de compromissário comprador, tá? Ou os direitos desse imóvel sem problema nenhum. Consta, né? Olha, a doutora Tatiane perguntou: e se precisar retificar o ITCMD que já foi pago para constar o CPF de um novo herdeiro? Às vezes faz o inventário extrajudicial. Então, se preciso refazer a partilha para constar o novo herdeiro, como que vocês resolvem essa questão para constar o novo herdeiro? Tá. O ITCMD, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, quando eu havia necessidade de fazer uma sobrepartilha, um exemplo, tá? Ou retificar esse ITCMD, eu poderia optar por fazer um novo ITCMD, tá? Então, eu fiz um inventário, tá? Formalizei esse inventário, surgiu um novo bem. Como é que eu faço o ITCMD? Eu fazia uma nova guia de ITCMD. Hoje não, as guias de ITCMD, as declarações, elas são interligadas. Então, se eu lavro uma escritura de inventário hoje, se eu precisar lavrar uma sobrepartilha daqui 2 anos, eu vou ter que utilizar a mesma numeração desse TCMD inicial. Então, como é que eu faço essa retificação? Eu entro lá na declaração e entro lá, retificar declaração, sem problema nenhum. Tá? É simples, você tem que entrar na mesma declaração, acessar e incluir. Agora, quando eu incluo um novo bem, quando eu incluo um novo herdeiro, aí tem toda lá uma questão de TCMD a pagar, de TCMD a receber. Mas isso eu não vejo tanta dificuldade, não, na prática.
Tá. Você sabe uma dúvida que eu tenho? Que quando eu faço o inventário, a gente tem sempre esse problema, não deve ser só eu, os colegas que nos acompanham também têm. É muito, você pelo site da Receita, você não consegue incluir as dívidas. E às vezes o casal tem tanta dívida que aquele patrimônio iguala. Só que pela Receita você tem que pagar o ITCMD. Como que a gente resolve isso na via extrajudicial? Porque quando é judicial, o que a gente faz? A gente pede para o juiz homologar, né, que aquela dívida seja incluída para fazer o abatimento. E na via extrajudicial? Infelizmente, na via extrajudicial, eu não consigo abater essas dívidas, tá? É assim, eu consigo mencionar essas dívidas na escritura de inventário. Então, tem um item lá, das dívidas. Então, o falecido deixou uma dívida X, Y, Z. Eu consigo colocar? Consigo sem problema nenhum. Entretanto, esse valor de dívida ele não vai ser deduzido do valor do Montemor e, consequentemente, não vai ter desconto de emolumentos. E a mesma coisa acontece para fins de TCMD, né? Então, o ITCMD, quando a pessoa deixou um imóvel, né? Mas ela deixou tanto de dívida, eu vou deduzir? Não. Agora, é diferente se o imóvel é financiado. Então, isso é um detalhe importante. Né? Então, se o imóvel é financiado, eu não tenho que pagar o ITCMD do valor total desse imóvel. Claro. Tá? Como que funciona esse cálculo? Primeiro que eu vou inventariar os direitos de devedor fiduciante desse imóvel. Eu não vou inventariar a propriedade plena. Né? Aí eu vou pegar o valor que foi comprado esse imóvel e o saldo a pagar. Eu vou fazer uma dedução. Né? Então, eu comprei por 500 mil, falta pagar 200. Então, tem que pagar ITCMD de 300. Então, você faz uma conta. Né? Claro. Então, isso é importante. Até porque eu não vou pagar ITCMD de um negócio ainda que está para pagar. Não é do falecido ainda. Né? É que nem eu falo. É bem interessante, já entrando no... Não sei se eu posso já falar um pouquinho de inventário aqui. Lógico. Então, essa questão de ITCMD, se tem que pagar ou não tem que pagar, eu percebo muito que chega no cartório mais ou menos assim, olha, o meu pai vendeu o imóvel há 3 anos atrás, já recebeu todo o preço e morreu. Isso acontece muito no cartório. Né? Então, a pessoa ela faz um contrato particular, ela vende o imóvel, né, para o fulano de tal, o vendedor faleceu, tá? Ele faleceu. E agora, como que eu vou resolver isso aí? Eu tenho que pedir um alvará? Não. Você consegue operacionalizar isso com uma escritura de inventário negativo dos direitos de compromissário vendedor. Eu vou pagar ITCMD? Não. Por que eu não vou pagar ITCMD? Eu só pago ITCMD do que eu tenho quando eu morro, né? Eu vendi esse imóvel há 3 anos atrás, então eu não tenho mais esse imóvel. Eu só vou fazer um inventário para que os meus filhos outorguem depois a escritura definitiva. Exatamente. Então tem uma série de questões que dá para ser resolvida na via extrajudicial, né? Então não é simplesmente a compra e venda simples, a doação simples, o testamento, né? Esse inventário negativo dos direitos de compromissário comprador é muito interessante. Não, é muito interessante e as pessoas não sabem e ficam achando que só podem fazer pela via judicial. Aí pagam custos judiciais, aí tem todo o trâmite, demora, outra parte fica nervosa, né? Olha aqui, ó, a doutora Dilene, lá do Guarujá, falou: o Antônio, o ITCMD sobre essa nova partilha, acho que quando vem o herdeiro novo, ela deve estar se referindo, terá juros e multa referente a esta sobrepartilha? Se é um novo herdeiro? Então, como eu disse, teve uma alteração na questão do site da Fazenda com relação ao ITCMD. Então, hoje, como que funciona? Antigamente, as pessoas lavravam a escritura de inventário, pagavam o tributo acerca desse imóvel que, de fato, foi inventariado, tá? Amanhã ou depois, surgiu um novo bem, tá? Eu fazia uma outra declaração de ITCMD. Então, eu fazia uma declaração de ITCMD para formalizar a partilha, né, o inventário. Surgiu um novo bem depois de 2, 3 anos, eu fazia uma outra declaração. Agora não. Agora as declarações são juntas, são em conjunto. Então, o que significa isso? Se eu faço uma declaração de TCMD hoje e tenho desconto dentro do prazo de 60 dias, eu tenho desconto lá com relação ao bem que foi inventariado. Se amanhã ou depois surgir um outro bem, eu tenho que incluir esse novo bem na mesma declaração de TCMD. Aí eu vou perder esse desconto concedido anteriormente. Então, a Fazenda fez uma interligação no sistema que faz com que eu não tenha essa possibilidade de ir fazendo várias sobrepartilhas. Eu posso, sim, fazer várias sobrepartilhas. Só que o desconto inicial que eu tive, eu vou acabar perdendo nessa sobrepartilha. Então, está bem interligado. Então, é complicado. Então, o que eu oriento para os clientes? Eu oriento para os clientes o seguinte, olha, se você já tem conhecimento de todos os bens, já faz o inventário e já paga o ITCMD de todos esses bens.
É óbvio, se os clientes não têm condições de pagar todo o ITCMD, aí vai fazendo uma sobrepartilha, né? Sem problema nenhum. O que acontece muito na prática também, Fernando, eu até tenho até o doutor Alexandre que está nos acompanhando, que até eu fiz um inventário para ele. As pessoas às vezes não têm condições de pagar ITCMD, né? Então eu costumo dizer o seguinte: qual a maior dificuldade para a pessoa lavrar uma escritura de inventário no cartório? É o valor dos emolumentos? Não, porque o valor dos emolumentos no extrajudicial, na maior parte das vezes, é muito mais barato que o Poder Judiciário, sem contar a celeridade e tudo mais. Mas é importante ter uma escritura que chama escritura de nomeação de inventariante, tá? Cumulada com autorização para pagamento de tributo. Então, como é que funciona na prática essa escritura? Veja só. A pessoa faleceu, deixou um imóvel e deixou um dinheiro em conta. Tranquilo, deixou um imóvel e deixou 30 mil reais na conta bancária, tá? E o ITCMD vai ficar 20 mil reais. E os filhos não têm condições de pagar esses 20 mil reais, porque a gente sabe que para poder lavrar a escritura de inventário, eu tenho que recolher primeiramente o ITCMD. Tá? Só que o filho não tem condições de pagar esses 20 mil reais. Como que eu vou operacionalizar isso? Eu faço essa escritura de nomeação de inventariante e utilizo o dinheiro que o falecido deixou na conta para pagar o tributo. Então, se ele deixou 30 mil na conta e o ITCMD ficou 20 mil reais, eu faço uma escritura, já gero a guia e faço com que o banco pague essa guia. Né? Um exemplo, a pessoa deve também IPTU no imóvel. Né? Se tiver devendo IPTU, eu não consigo fazer escritura de inventário extrajudicial, mas eu posso pagar com esse dinheiro deixado em conta corrente. Então, existem alternativas, né, para a lavratura da escritura de inventário. Então, é importante, volto a repetir, conversar com o advogado, conversar com o cartório da sua confiança, conversar com o escrevente preparado para poder atendê-los, né? Porque tem essas nuances, é bem complexo, né? Então, tem que ter bastante alternativa. E não pode ter pressa demais. Claro que o cartório já vai te dar a celeridade, mas se você se apressar demais, você pode esquecer um bem, você pode esquecer um documento, aí só no final você menciona, mas tem aquele sítio, aquele terreno, porque acontece, eu sou advogado e não tem como saber. O cliente fala, tem aquela parte da herança da minha avó que foi para o meu pai, que é uma parte, uma quarta parte de uma casa, e tem que entrar nesse inventário, nessa divisão. Isso também é interessante. A gente não pode esquecer dos pedacinhos de bens que estão em outros inventários, né? Que podem entrar aqui. E geralmente eles acabam esquecendo, né? A pessoa nem lembra, será que eu tenho direito a esse bem? Será que eu não tenho direito? Agora, é legal também abordar, mesmo que o inventário tenha sido concluído na via judicial, eu posso fazer a sobrepartilha no extrajudicial. Tá? Então, isso é importante, porque as pessoas também não se atêm com relação a isso. Mas o inventário foi feito só no judicial, Antônio. Agora tem uma sobrepartilha. Eu posso fazer no extra? Pode fazer no extrajudicial. Né? Mas o bem não é daqui, Antônio. O bem não é da cidade de Santos. O bem não é do estado de São Paulo. O imóvel é lá de Minas. Eu posso fazer uma sobrepartilha ou um inventário de um imóvel de Minas sem problema nenhum. Né? O que eu tenho só que se atentar? Com relação ao ITCMD. Né? Então, o imóvel, é importante deixar bem ressaltado isso. O ITCMD ele tem que ser recolhido no estado em que está localizado o imóvel. Um imóvel lá do Rio, eu posso fazer inventário? Exatamente. Em qualquer cartório de notas da sua confiança? Posso, sem problema nenhum. Né? Entretanto, eu tenho que recolher esse ITCMD no estado em que está localizado o imóvel. Tá? Então, isso é um detalhe importante também. E às vezes eu já peguei inventários que era um imóvel em cada estado. Nossa, aí é uma bagunça. Mas tem que fazer direitinho. Dá trabalho, mas dá certo. Dá trabalho. Hoje em dia tem melhorado bastante, porque as declarações de TCMD são tudo eletrônica, digital, né? É verdade. Então, todos os estados, a maior parte é tudo digital. Então, tá rodando bem. A gente já consegue bem colocar, né? É verdade. Tá fluindo bem. Mas essas certo. questões A gente só tem mais 2 minutinhos. Eu queria saber se você tem algumas colocações finais para colocar, para dar tempo de eu salvar aqui essa live, para quem chegou na metade conseguir ver ela inteirinha, que está bem legal, né? Sobre essas questões práticas. Diga. Não, Fernanda, primeiro, doutora Fernanda, eu agradeço novamente, né? Reitero aí meus agradecimentos pelo convite. É sempre uma honra, tá? Estou à disposição aí para falar desses assuntos notariais que eu gosto tanto, que eu procuro estudar tanto, que eu procuro aprender tanto também com os clientes, com os alunos da pós, no dia a dia. Então, para mim é uma honra bater esse papo aí com você, né? Hoje foi um bate-papo, né? O que eu oriento os clientes é assim, olha, procure um cartório da confiança, procure um advogado, vá com um advogado no cartório. Tem muita atividade, tem muito trabalho extrajudicial para oferecer, né? Eu acho que é muito importante
essa parceria, né? Essa parceria saudável entre cartório, entre advogado, entre clientes, entre registro de imóveis, né? Tudo na junção, na união de proporcionar ao cliente uma celeridade, algo que proporcione uma celeridade maior, né, para o cliente no dia a dia, né? Que é o que o pessoal quer, né? Resolver as coisas de forma rápida, de forma correta. Então é um prazer estar aqui com você e estou à disposição aí para eventuais perguntas, ou depois no meu celular, ou pelo Instagram, ou indo no cartório, enfim. Então, as perguntas que a gente não conseguir responder agora, vocês mandem aqui nos comentários, que daí a gente vai respondendo aí durante a semana, tá bom? Agradeço a todos, agradeço você, Antônio, por estar aqui conosco, que é um prazer, e pela sua disponibilidade, né? De estar 1 hora aqui só conversando, batendo papo sobre essas questões pontuais, que para o advogado que já está há muito tempo experiente, isso é tranquilo, mas para o jovem advogado que está meio perdido, é importante ele ouvir de você e de um advogado o quanto pode facilitar a vida dele, do cliente, e ir para o cartório, se ele puder, se a lei permitir que ele vá com segurança, que ele não tenha que ter medo. Né? A minha maior briga, minha maior vontade que tenha nas faculdades de Direito é uma advocacia extrajudicial. Tem um curso lá optativo que vai chamar Advocacia Extrajudicial. Isso eu acho que a gente vai conseguir em breve ainda implementar isso na faculdade. Nem que se for matéria facultativa. Advocacia extrajudicial seria interessantíssimo. Você sabe, Antônio, que eu me formei em 2002, mas eu tive uma matéria que era Direito Notarial. Eu tive essa sorte na faculdade, 1 ano inteiro. Que ensinava como ler matrícula e escritura, foi bárbaro. Hoje as pessoas não têm mais isso, mas tem a sua pós aí no Proordem. Então, se tiver advogado, vai que vai ajudar a facilitar, e é muito boa a pós, né? O grupo de professores é excelente, que eu já dei olhando, de docentes. Então, eu recomendo muitíssimo. E não parou por causa da pandemia, ela continua. Dá para continua. Ah, legal. Não, está de portas abertas aí na pós, enfim, terão outros cursos também. É muito bacana fomentar essa advocacia extrajudicial, direito notarial, é um prazer. É isso mesmo, tá certo. Te agradeço muito, agradeço também a doutora Fernanda, tua esposa. E então nos encontramos em breve, ou fazendo aqui um divórcio, um inventário, ou ainda numa live. Né? Combinado, doutora. Agradeço em breve, então. Tá bom? Obrigada, pessoal. Na quarta-feira eu vou fazer uma live com a doutora Gabriela Perrotti, que a gente vai falar sobre os herdeiros necessários e todas as complicações, né? Que tem questões polêmicas. Então, se alguém tiver interesse, vem aqui na quarta também. Obrigada, Antônio. Um abraço, um bom descanso e boa semana para você. Obrigado aí. Tudo de bom para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.